Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da aceitação. Eu já falei aqui num vídeo anterior sobre o processo de luto, né, onde a gente vai passando por várias etapas, a negação, a raiva, a barganha, a tristeza, até chegar na aceitação, que seria a fase final de integração do processo de luto. E aí uma coisa que eu quero falar no vídeo de hoje, que me veio da gente acrescentar aqui, é que nós precisamos ou podemos, ou é um exercício que a gente pode fazer que também pode favorecer a nossa inteligência emocional, é justamente o exercício da autoaceitação, né? Da aceitação também da nossa própria vida, da nossa condição atual, tá bom? Sempre tendo consciência de que da nossa situação atual a gente sempre tem os recursos e as possibilidades, as potencialidades para que a gente possa sempre seguir para o próximo caminho da nossa vida, né? Uma metáfora nesse sentido. Imagina que você vai fazer uma longa viagem de carro entre duas cidades, sei lá, distantes, 300 quilômetros, 500 quilômetros de distância, né? Se você vai fazer essa viagem à noite, por exemplo, não precisa você ver e ter a clareza, né, de todo o caminho que você vai fazer a viagem, mas basta que você veja alguns metros e assim de alguns metros em alguns metros, você pode fazer todo o percurso entre essas duas cidades distantes, num horário noturno, por exemplo, né? Claro, lembrando que isso é uma metáfora, guardadas as proporções aí de segurança e tudo, né? Mas eu estou só dando esse exemplo para dizer que na nossa situação atual a gente tem os recursos que a gente precisa para ir para a próxima situação, né? Então a gente sempre tem que procurar observar o que a vida traz para a gente no aqui e agora. Porque a vida sempre traz as lições certas, as pessoas certas, as experiências certas para a nossa evolução. Por isso é muito importante a gente se aceitar. Aceitar as pessoas que estão em volta de nós, perceber o que é que cada uma dessas pessoas nos traz e aceitar também o momento em que essas pessoas se vão, porque isso também faz parte do fluxo natural da vida. Tudo aquilo que acontece, esse processo de chegadas e partidas, é um processo que a gente pode aprender e começar a ver como natural da nossa vida, tá bom? Claro, guardadas as proporções de perdas, né, de dores maiores, situações de violência maior, que aí a gente precisa às vezes realmente um processo de ajuda profissional para nos acompanhar nesse tipo de caso. Mas eu quero dizer assim, as situações comuns, as situações do dia a dia, a gente tem que aprender a aceitar. Assim como a gente tem que aprender a aceitar também nossos estados emocionais. Horas a gente está na alegria, horas a gente está na tristeza, horas a gente está na raiva, horas a gente está na ansiedade, horas a gente está no medo, e esses estados eles são fluidos, né? As emoções elas são fluidas como nuvens que passam no céu o tempo todo, e a gente pode aprender a observar essas nuvens, que são as nossas emoções, nossos estados mentais, sem necessariamente se identificar, né? A gente entra num estado de desequilíbrio emocional maior quando a gente se identifica, quando a gente entra, e muitas vezes a gente entra no automático nessas emoções, sem ter consciência do processo que faz a gente entrar nisso, né? Então a gente pode, por exemplo, ao ouvir uma emoção negativa, uma emoção perturbadora, observar, tomar consciência do aqui e agora, desse momento, dessa emoção que está vindo de raiva, de medo, de tristeza, e respirar fundo e aprender a não se identificar, a não entrar naquela história mental, emocional que está vindo na nossa mente, né? E aí, nesse sentido, fica o convite, que você possa ler mais sobre isso, que você possa trabalhar mais essa questão da percepção das emoções. E uma técnica que é excelente para isso é a técnica do Mindfulness. No nosso canal no YouTube nós temos uma série de vídeos e playlists falando de Mindfulness também, mas fica esse convite, que a gente possa começar a perceber as nossas emoções, perceber que nós não precisamos ser escravos daquilo que acontece internamente, né? Mas aquilo que acontece vem e nós podemos aprender a nos destacar, nos distanciar e observar o que nos acontece e a, digamos assim, fazer escolhas melhores em relação às nossas ações, né? Aquilo que a gente sente é uma base, mas essa base não necessariamente é uma obrigatoriedade de a gente agir a partir disso, senão a gente sempre estaria condenados a sermos escravos dos nossos impulsos, né? E aí nós não somos, nós temos a possibilidade de observar essas emoções e não agir por impulso, e nos destacar, nos desapegar das nossas próprias emoções, e poder ter escolhas melhores, poder respirar fundo, poder respirar no aqui e agora,
Muitas vezes as emoções nos levam para o passado, para o futuro, para situações que não existem, que não estão no aqui e agora, né? E aí a gente pode respirar fundo, se alinhar novamente com o momento presente e aprender a acolher o que nós somos, a acolher a nossa vida, a acolher essas emoções perturbadoras que muitas vezes vêm, né? Porque isso faz parte de nós sermos humanos, tá bom? Nesse sentido, eu quero terminar o vídeo de hoje com uma poesia e uma indicação de leitura. A poesia é do poeta Rumi e ele fala de uma situação que é como se fosse uma hospedaria, né? Então ele diz que ser humano é como se a gente fosse uma hospedaria na qual a gente está o tempo todo recebendo hóspedes, horas alegres, horas tristes, horas, sei lá, né, que fazem uma grande bagunça, horas que fazem um grande barulho. Mesmo assim, a gente pode aprender a honrar todos esses hóspedes, né? Olha só o que ele diz. Honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. Pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Então, que nós possamos utilizar todos os nossos estados mentais, emocionais e também tudo aquilo que nos acontece para nosso autoconhecimento, para nossa autopercepção, para o desenvolvimento da nossa consciência, para o desenvolvimento de nós mesmos. E a indicação de leitura, que é onde está essa poesia, também é sobre Mindfulness, que é esse livro Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar Paz em um Mundo Frenético, de Mark Williams e Danny Penman. Então fica essa indicação de leitura, é um dos livros mais famosos aí nessa temática, nessa questão do Mindfulness, e é uma boa leitura inicial para quem quiser começar a perceber e aprender um pouco mais sobre tudo isso que a gente está trazendo aqui, tá bom? Grande abraço a todos e todas, curta, comente, compartilhe, deixe suas dúvidas e sugestões e continue acompanhando nossos vídeos. Até a próxima!